Pra entrar aqui nesse lugar tem um portão também, cheio de arame farpado. Muita burocracia. Si quieres abrir el baño, puede abrir la puerta, está con una traba. A gente mal cruzou a fronteira, já tinha uma fiscalização militar. Sim, é um medo terrível, sim. Começando o nosso último vídeo da Guatemala e primeiro vídeo do México, se tudo der certo. Hoje a gente vai cruzar a fronteira. Ontem foi o dia todo de estrada, a gente acabou não gravando, por isso foi um dia chato e muito cansativo. Mas hoje a gente tá aí a mais ou menos 2h30 da fronteira, então vamos preparar tudo aqui. Tem que dar uma geral na casa porque, além de estar um pouco bagunçado dentro dos armários, a gente sabe que o México tem muita restrição de alimentos. Não pode nada de grãos, não pode nada de tempero, não pode nada de comida fresca, como em todas as outras fronteiras. Então a gente tem que dar uma geral aqui, deixar tudo organizadinho pra quando eles vierem fazer a fiscalização a gente não ter nenhum problema. E a situação tá assim, ó, pra quem acha que a gente tá sempre com tudo organizado, ó. Nos últimos mercados a gente só colocou as coisas aqui como dava, então agora eu vou tirar tudo e organizar, separar tudo certinho, limpar, esvaziar os potinhos de tempero que eu sei que não podem. Alguns a gente vai deixar pra ver se eles pedem pra remover ou não. Mas, antes de arrumar o armário, eu lembrei que eu preciso colocar o arroz pra cozinhar. A gente tem aqui ainda bastante arroz e como a gente não pode passar com o grão cru, eu vou cozinhar tudo isso pra já deixar pronto pra gente almoçar e também para as próximas refeições, porque aí a gente não perde o arroz. E eu vou usar também tudo que a gente tem de alho pra também não perder o nosso alho. E foi nesse lugar que tivemos a pior noite das nossas vidas, a apenas 31 quilômetros da fronteira entre Guatemala e México. Foram horas intermináveis de muito medo e incerteza. Tiros, homens extremamente armados e muito pânico. No vídeo anterior, contamos o relato dessa noite que vai ficar marcada por muito tempo na nossa memória. Olha, até é difícil falar o que a gente sentiu na hora. É um medo terrível, assim. Superada essa noite, que foi sem dúvidas a noite mais complicada que a gente já teve e de mais medo que a gente já teve na vida, é hora da gente seguir para a fronteira do México. Já organizamos tudo em casa e saímos do posto de combustível. A gente tem mais ou menos meia hora até lá, são 31 quilômetros e as estradas aqui elas são muito ruins. Não dá nem para explicar o que acontece nos últimos 100 quilômetros para trás. Os últimos 100 km pra trás, mais esse trecho que a gente tem pela frente, são das piores estradas que a gente já rodou. As estradas são, pelo menos essa estrada aqui, né, que não é uma estrada pedagiada aqui da Guatemala, mas é uma estrada estreita, tem muito buraco, em vários trechos tem bastante buraco. E quando a gente se aproxima dos vilarejos, a gente passa por vários vilarejos, tem muita lombada e nenhuma lombada tem sinalização. Então a gente sempre acaba freando em cima aqui, a gente consegue ver a lombada porque tá perto. Mas não tem placa. Não tem placa e acontece isso próximo de todos os vilarejos, então complica bastante dirigir nessas regiões, principalmente à noite. E até por isso que aqui a gente acaba andando em uma velocidade extremamente baixa. Para rodar 100 km você leva umas 3 horas, 3 horas e meia. É bem chato. A gente vem fazendo esse tipo de trajeto desde a Colômbia, desde o Equador. Que assim, muita serra, muita curva, muito buraco na estrada, então a velocidade é bem baixa. Mas logo a gente tá chegando nas rodovias do México e dos Estados Unidos pra compensar, entendeu? Aí por lá tem 4 pistas, tudo perfeito, pedágios absurdamente caros. Mas a gente vai continuar rodando por estradas secundárias por um bom tempo, justamente pelos preços dos pedágios. Então, acho que vamos ter várias estradas nesse estilo aí no meio do caminho. Não bastasse a noite,
ter sido complicada e a gente ter dormido com uma barata dentro do carro, que agora nós precisamos descobrir como que ela entrou pra ver se não tem mais nenhuma. Na verdade, a gente tem uma infestação de insetos agora, né? Porque tem uma barata e tinham formigas aqui dentro do nosso console central também. As formigas do camping entraram no carro e infestaram o carro. Aqui dentro desse baú tava cheio de formiga. Formigas grandes, né? Então as formigas... Formigão. E hoje de manhã eu tava fazendo café pra gente tomar agora aqui na estrada e eu consegui queimar o braço. Óbvio que a câmera não mostra direito, mas dá pra ver, né, que tá vermelho aqui na lateral. Tá doendo um pouquinho, já passei pomada, torcer agora pra passar rápido. E uma coisa que é importante a gente falar é a respeito do combustível. A gente tem comentado com vocês nos vídeos aqui da América Central, principalmente depois ali da Costa Rica, sobre a qualidade do diesel, que não é muito boa, e que a gente não consegue encontrar com tanta facilidade o diesel S10 ou S50, mais comum é o S500, que é o que a gente não pode utilizar no nosso carro. Então, assim como em El Salvador, aqui na Guatemala, a gente consegue encontrar o diesel com baixo conteúdo de enxofre, ultra baixo, eles chamam aqui, que daí vai estar ali no máximo o limite de S50, que são 50 partículas por milhão. Mas é mais comum a gente encontrar esses postos na capital, na cidade da Guatemala. Então a gente parou numa rede de postos Uno, que tem o diesel ULS, que é Ultra Low Sulfur, que quer dizer que é ultra baixo enxofre, que esse a gente pode utilizar. E a gente abasteceu na cidade da Guatemala e abasteceu os galões também para garantir que a gente teria diesel suficiente para chegar na fronteira. Mas a gente conseguiu encontrar, sim, algumas outras estações de serviço, né, postos de combustíveis. E a gente parou no meio do caminho em um posto Puma, onde eles vendem o Ion Diesel, que foi o mesmo diesel que a gente utilizou em El Salvador. Então é possível sim encontrar diesel aí no meio do caminho para chegar até a fronteira de El Seco pelo caminho que a gente fez, mas é sempre bom garantir para a gente ter combustível suficiente para chegar onde a gente quer chegar. Money work, corazón, de corazón. La plata no te hace ser feliz. A gente chegou aqui na fronteira, o Léo estacionou o carro e tem uma parada militar do outro lado da rua, da onde a gente tá com o carro parado. O Léo foi ali conversar. Eles disseram que é só ir lá mais pra frente e fazer o processo de saída do país. Como vocês podem ver, aqui do lado tem um muro cheio de arame farpado, essa cerca que eles fazem, essa barreira que eles fazem. E pra entrar aqui nesse lugar tem um portão também. Eu tô saindo pra mostrar que aqui é como se fosse uma zona franca e tem várias vendinhas aqui perto. Eu vou sair do portão pra mostrar um pouquinho isso pra vocês. Aqui é como se fosse um shoppingzão. Tem bastante coisa, tem bastante roupa, principalmente aqui na entrada. Mas vamos ver se tem mais coisas lá pra dentro. E é um lugar enorme, olha só. Eu vim andando de lá e tem mais coisa pra cá. Agora eu vou voltar pra cá. Basicamente só tem roupa aqui e algumas lojas de bugiganga e algumas lojas de sapato, coisas assim. Nada muito interessante, mas é legal da gente saber como é que funcionam as coisas nas fronteiras, né? Cada uma é de um jeito completamente diferente. E aqui, ao invés de ter um duty free com bebidas, perfumes e cosméticos, as coisas que a gente tá mais acostumado em duty free, aqui tem uma zona franca com roupas e calçados principalmente. Oye, baby, no te pone muy cerca. Baby, yo sé que te falta ser mi amor. Yeah, yeah. Muchísimas gracias. A aduana es en el camión. Perfecto, gracias. Todavía señal casual, mi amor. Primeira etapa concluída com sucesso, demos a saída aqui da Guatemala. A gente foi atrás do caminhão pra fazer a nossa saída, entregou os passaportes, rapidinho ele carimbou e a gente tava pronto pra ir no caminhãozinho onde é feita a parte de aduana e eles cancelam o documento de importação do veículo. A gente entregou o documento que eles nos deram na entrada e também o passaporte do Léo, ele conferiu e pediu o adesivo que tava aqui no carro e eu vim buscar. Mas eu quero frisar aqui o que a gente sempre fala da questão de você ser sempre gentil e educado com as pessoas, principalmente nesses lugares. Quando a gente tava subindo pro prédio da imigração, eu cumprimentei um oficial que tava descansando ali na lateral. E aí ele cumprimentou de volta, perguntei como é que ele tava e tal. E aí quando a gente desceu, ele já avisou onde é que ficava a aduana, ele viu que a gente tinha saído do carro, né? E ele falou assim, ó, o documento do carro vocês fazem aqui nesse caminhãozinho aqui. Então sem a gente precisar perguntar a ele proativamente como a gente tinha cumprimentado na subida e na volta ele avisou o que a gente tinha que fazer na sequência. E a gente sempre bate nessa tecla da importância de ser gentil, de ser simpático com as pessoas, principalmente com as autoridades nesses lugares. E faz diferença, facilita muito a vida. O Léo ficou batendo papo com o oficial da aduana enquanto eu vinha buscar o adesivo do carro e também foi super tranquilo. Aí o cara foi bem gente boa. Falei que assim, a gente só conhecia um pedaço da Guatemala, mas que a gente adorou, achou lindo e tal. Que a gente vai com certeza voltar pra cá em algum momento. Aí ele falou assim, se um dia vocês voltarem aqui, então e passarem por aqui, quem sabe eu tô aqui de novo e a gente pode se ver de novo. Então é sempre legal, né, trocar ideia. Oye, mami, baby, no hay más nada de ese amor, desse amor. Baby, no hay más nada desse amor, desse amor. Eso no vale nada, nada,
por su salida con Guatemala? Sí. Lejos. Lejos, sí, sí. De ese lado parqueen el vehículo y ya pasan aquí con el compañero de migración. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Es Santos y Valle, pero en el pasaporte es todo considerado un solo apellido. De Guatemala ahora. Guatemala. Van a pasar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, Claro, claro. ¿Quieren mirar adentro? Sí, todo lo que sea de alimentos, frutas, carne. Acá tenemos 2 limones. Ya checaron migración. ya- Migración, aduana Sí. también. Ya, Para el permiso para el vehículo. Sí, esto es Grano de bico. pero Cocido. está Pero ya está procesado. Sí, Sí. procesado. O puede dejar que después. Sí, tranquilo. Esto es de almendras. No sé si hay problema. ¿Es leche de almendra? Sí. No, no. Es que ¿hasta dónde van ahora? Vamos ahora a Cancún. Muy aburrido ahí, Cancún. ¿Ah? Bien. En este calor. Das reversa, Sí. hay otra inspección con los chicos que están ahí se llama Guardia Nacional. Ahí te van a pedir Los lo que documentos. es el documento que hiciste del permiso de en Banqueros. Sí, ¿Vale? sí. Muchísimas gracias. A ti, buen viaje. Gracias. Gracias. Te ajuda bastante, ¿no? Hola, ¿todo bien? Sí, no, documentos y ahora voy a hacer la inspección. Sí. Sí. Si quieres abrir el baño, puedes abrir la puerta, está con las trampas. Sí. Algunas puertas tenemos que tener trabas para que no abran. Sí, porque luego como se van moviendo Sí, algo, exacto. Sí, si quieres puedes solo sacar esto y puedes. Puede, Sí. que hay imanes para. Tem que ajudar ele a abrir porque é muito pesado. Sí, si quieres ayuda para abrir algo, solo pedir. Pero puede hacer fuerza que Sí, se abre. tiene imanes fuertes para que no abran. ¿Quieres mirar la parte de la puerta de atrás también? Sí, por favor. Sí. Solo voy a abrir por adentro. Ok. ¿Es todo? Perfecto. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Chegamos no México, México! Acho que foi a fronteira mais aguardada, que a gente estava mais ansioso para viajar, era pelo México. Sim. E também era uma fronteira que a gente sabia que ia ser bem burocrática por causa das questões de imigração. Querendo ou não, o México ele é um caminho para quem quer ir para os Estados Unidos. Inclusive, a gente precisa de visto hoje para entrar no México. Quem tem visto americano, que é o nosso caso, não precisa tirar um visto específico, mas precisa ter algum tipo de visto que te permite entrar aqui. Então, muita burocracia. A gente chegou na fronteira, primeira coisa foi uma oficial conferir os nossos passaportes e indicar pra gente estacionar e depois voltar para começar o processo de imigração. O segundo passo foi fazer medição de temperatura
e informações de saúde. A gente teve que passar por um atendimento médico, onde ela conferiu, perguntou para onde a gente ia, se teve febre, se teve tosse, qualquer outro sintoma nos últimos 5 dias. As mesmas perguntas que normalmente a gente responde em algum formulário online, né? Que os pais exigem, ela fez ao vivo. Isso. E aí depois a gente foi pra fila da imigração. Apesar de eu falar fila, é porque não tinha muita gente, mas a gente teve que esperar um pouco. A gente ficou sentado nos banquinhos, conversando ali. O próprio oficial conversou também bastante, então... Era um cara mais sério, mas, tipo assim, a hora que começava a conversar, assim, ele às vezes abria um sorriso, assim. Então, eu acho que não é que ele era sério, é que ele queria conversar, mas eles têm que manter a postura, sabe? Pode ser. Porque ele tava interessado na conversa que o Léo tava tendo com uma outra pessoa que tava entrando no México. Era um guatemalteco que trabalhou por muitos anos na Marinha da Guatemala. E ele viajou inúmeras vezes para o Brasil e fez vários treinamentos por lá, então ele conheceu o Brasil muito mais do que a gente, inclusive. E aí a gente ficou falando sobre isso, e aí o cara se interessou na conversa. E de vez em quando o cara dava uns pitacos. Assim. Mas manter a postura. Manter a postura. E aí a gente foi pra salinha da imigração, eles atendem uma pessoa por vez, mesmo casais, mesmo famílias. E acabou demorando um pouco, porque eles fazem bastante perguntas, assim, várias perguntas aleatórias, algumas amigáveis, eu acho que pra sentir também a pessoa, outras em relação à estadia ali. E o oficial perguntou pra gente se nós já tínhamos ido no México, perguntou também... Ele não me perguntou isso. Se você já tinha ido pro México? Não Sério? perguntou, não. Ah, então ele tava realmente só conversando enquanto ele tava processando ali as coisas pra ter uma parada... Hola, ¿todo bien? ¿Qué te importa? ¿Es una casa rodante? ¿De dónde viene? Bueno, salimos de Brasil, pero llegamos por Guatemala ahora. ¿Estoy con una revisión, por favor? ¿Sí? ¿Quieres que parqueo? Aquí nomás, déjame checar. Es que tengo que apagar el vehículo para... Va, un momento, por favor. Sí. ¿Dónde vienen? ¿De Brasil? De Brasil. Estamos haciendo la Panamericana. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo tiene que salieron de allá? 1 año y 3 meses. Un año y 3 meses. Sí, bajamos a Ushuaia y estamos subiendo. ¿Cuántos solares? Sí, placas solares. Adelante. Y atrás hay... ¿Es todo? Sí. Le vaya bien, tenga un buen día. Posto de resgate humanitário. Meu Deus, né? Que loucura ter tanto posto de atendimento humanitário, de imigrante. Gracias. Pausa estratégica para mais uma fiscalização militar. A gente mal cruzou a fronteira, passou da imigração, aduana, tudo isso. Já tinha uma fiscalização militar. Eles pediram para olhar dentro da casa. Entrou um oficial e ele deu uma olhada assim, bem por cima, mas olhou umas coisas meio aleatórias, tipo embaixo dos armários, coisas assim. É fiscalização contra a droga e contra transporte ilegal de pessoas. Inclusive tem um posto de atendimento humanitário ali para imigrantes. Super tranquilo. Chato, porque a gente precisa parar e é uma coisa séria e tal, mas no momento que eles vêm ali, que é uma casa e que a gente tá viajando a turismo, super tranquilo. Até puxaram conversa, a gente demorou mais pela conversa, por eles quererem saber o que a gente tá fazendo, como é que são as coisas da casa, do que realmente a fiscalização. Mas voltando à nossa entrada no México, a gente preencheu o cartão de imigração enquanto a gente tava na fila ainda, porque o sistema deles estava fora do ar, então eles pediram pra gente já ir preenchendo e antecipar essa parte. Quando chegou no atendimento, o fiscal perguntou algumas coisas, o oficial perguntou pouquíssimas coisas, como pra onde a gente ia, quanto tempo que ia ficar. Perguntou pra mim se eu já tinha ido pro México, pro Léo não. Falou que nós não temos sotaques de brasileiros, por isso ele perguntou 2 vezes. Ele perguntou de onde que era, olhou no passaporte de novo e falou assim, mas não tem sotaque de brasileiro. Aí eu expliquei que a gente tava viajando há mais tempo e tal, e ele falou que eu tenho sotaque de argentino. Mas ele já tinha falado pro Léo que o Léo não tinha sotaque, e foi o Léo que cantou a bola pra ele, que o sotaque era parecido com o argentino. Eu não tô descobrindo de onde é que é o sotaque de vocês. Aí eu falei assim, olha, tem gente que fala que é da Argentina. Aí ele olhou, é verdade, eu acho que é da Argentina mesmo. Mas foi demorado no sentido de que ele tem que fazer vários procedimentos. Então ele precisou escanear o cartão de imigração, esperar um tempo, preencher as coisas que precisava, escanear o passaporte, conferir o nosso visto americano. E como é uma pessoa por vez, acaba demorando bastante e são perguntas que, se for a família ou o casal, vão ser mais ou menos a mesma coisa para todas as pessoas. Ele perguntou quanto tempo a gente ia ficar, eu falei 90 dias e ele deu 90 dias. E terminado o processo de imigração a nossa entrada no país, a gente foi começar a fazer o procedimento do veículo. Na verdade, o Léo foi atendido primeiro e ele foi direto, assim que ele terminou, enquanto eu era atendida pela imigração, ele já foi fazer o documento do carro, porque fecha às 5 horas da tarde. Então o horário limite para você entrar com o veículo é às 5 horas da tarde, porque você precisa fazer a TIP, né, fazer o documento de importação temporária e também fazer o pagamento. A gente precisou pagar ali a nossa entrada, que
foi 638 pesos na imigração por pessoa e depois a gente teve que pagar ainda mais a emissão do documento do carro, que foi 60 dólares, que também pode pagar com cartão, mas para você pagar com cartão precisa ser o titular do veículo, o mesmo titular do cartão. Então o Léo foi pagar, o cartão é meu, não tinha como, aí a gente acabou pagando em dinheiro. E o interessante é que a emissão do documento do carro tem validade de 10 anos. Então a gente pode ficar por 10 anos circulando aqui, contanto que a nossa documentação pessoal esteja ok, né? E se a gente quiser sair do país e depois voltar, a gente tem 10 anos para fazer isso com o veículo. Existe uma taxa que você paga que é como se fosse uma caução, para caso você se envolva em algum acidente, para caso tenha algum problema com o veículo, que varia conforme o ano do carro e que se você estiver viajando com um veículo comum você precisa pagar. No nosso caso, por ser motorhome, por constar no documento que é um motorhome, não precisa fazer esse pagamento. E esse valor é uma caução de mais ou menos 400 dólares para um veículo como o nosso, se não tivesse escrito lá Motor Casa. E o tempo também, a gente só consegue 10 anos porque é um motorhome. Eles fazem isso por causa dos turistas americanos e canadenses, que fazem muito esse trecho, e é muito comum aposentados americanos, por exemplo, viverem na temporada de frio dos Estados Unidos 6 meses no México, e aí quando acaba a temporada de frio nos Estados Unidos eles voltam, e aí para não ter que ficar fazendo esses trâmites o tempo todo, aí o governo mexicano acabou fazendo essa permissão de 10 anos aí para motorhomes. Feito o documento do carro, a gente vai pro próximo pagamento, que é o pagamento da fumigação, que foi 6 dólares. Pode pagar em pesos mexicanos ou em dólares. E aí a gente foi pra inspeção fitossanitária, onde eles conferiram se a gente tinha algum alimento fresco, carnes, frutas, verduras, essas coisas todas que a gente já tá acostumado que não pode ter nas fronteiras. A gente tem algumas coisas cozidas, mostramos pra eles, falamos, e cozido realmente nunca tem problema. Eles disseram, não, tá tudo certo. Leite de amêndoas, que eu comentei no vídeo do supermercado na Guatemala, que eu não sabia se podia ou não, por isso eu não comprei na promoção lá, mas eles disseram que sim, que pode passar, não tem problema. E por fim, a gente foi pra fiscalização do exército, sem o oficial do exército, pra dar aquela conferida, pra ver se realmente não tem mais passageiros, pra ver se não tem armas, drogas, essas coisas, né? Que geralmente essa fiscalização procura. Então eles conferiram tudo, pediram para abrir o porta-malas, mas foi também uma fiscalização, tanto a fitossanitária como a fiscalização do exército, como essa última agora militar, tudo superficial, assim. E agora começa a nossa viagem pelo México.